povo de Deus, a liturgia de hoje nos leva a um senso muito importante na nossa caminhada de fé. É justamente o senso de justiça, daquilo que o Senhor nos fala, daquilo que o Senhor nos ensina. É dizer, como nós podemos ter a nossa consciência tranquila em nossa caminhada de fé, vivendo às vezes do supérfluo da vida, sem ter o ato de amor e misericórdia com aquele que às vezes está passando por dificuldades, ou aquele que às vezes ali próximo de nós e nós simplesmente ignoramos. Então, tanto a primeira leitura como o próprio Evangelho vai nos levar a refletir justamente sobre esse senso de justiça. E quem nos dá as ferramentas claras disso é justamente Paulo. É dizer, Paulo começa a segunda leitura dizendo: tu que és um homem de Deus. É dizer, nós que somos homens e mulheres de Deus, nós que assumimos a fé, nós que assumimos o nosso batismo, nós que dizemos sim na hora que o bispo nos ungiu na cabeça com o crisma, nós que proclamamos diante desse mundo que somos católicos apostólicos romanos, somos responsáveis por defender a fé, defender a palavra de Deus. Somos aqueles que somos responsáveis de proclamar esta palavra, não somente na teoria, mas principalmente com o nosso testemunho. Porque a nossa palavra, o que nós cremos, o fundamento da nossa fé, ela não é teórica. Ela não fica presa a um livro. Então assim, o nosso fundamento não está preso aqui. A nossa fé, aquilo que cremos, não está somente em páginas. Esta palavra, ela se concretizou, sim ou não? E quem é essa palavra? Jesus. Então essa palavra, ela não só ficou ali nas palavras bonitas, mas ela se concretizou. E ela mostrou como nós devemos viver. Ela nos deu o testemunho de como nós devemos ser autênticos seguidores desta palavra. Então nada que Jesus nos peça, nem os alertas que Jesus nos dá, não que Ele não tenha feito primeiro. Para pensar um instante. Jesus é Deus? Sim ou não? Então você imagina, Jesus sendo Deus, está lá na sua morada, na sua alegria, na sua felicidade, no seu esplendor, sem nenhuma preocupação, um Deus que não precisa diretamente sofrer, nem ser humilhado. Ele se despoja de tudo que ele é, para se colocar na condição humana. Porque ele viu que a humanidade estava o quê? Sofrendo. A humanidade estava padecendo. A humanidade estava se perdendo. Então ele se despoja da sua divindade para vir aqui e sofrer a realidade humana, menos sem a mancha do pecado, mas propício à tentação do pecado, porque se não fosse assim, ele não teria sido tentado tantas vezes como foi, como nós somos na nossa caminhada de santidade. Então veja, quando Jesus, neste evangelho de hoje, ele com esta parábola do rico e do pobre, ali no caso tem o pobre, ele tem nome, é Lázaro. Ele vai dizer, Jesus está dizendo para quem? Para o povo? Sim ou não? Tem certeza? Vocês prestaram atenção no evangelho? Como é que o evangelho começa? Sem olhar o celular ou o folheto, quem tiver. O que o evangelho começa? Dizendo o quê? Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus. Fariseu é o povo?
Não. Fariseu é quem? Aquele que está no templo, aquele que está na caminhada de fé. Deveria ser aqueles que proclamam a palavra, que vivem a palavra e que dão testemunho dessa palavra. Então, esta parábola, ela não é diretamente para o povo, ela é para quem é da caminhada. Esta parábola é para quem está ali no dia a dia da fé, quem deveria estar vivendo comprometido com a boa nova, com o projeto da salvação. Então a chamada de atenção de Jesus é para quem é de casa. Então essa chamada de atenção é para nós, que somos católicos. Essa chamada de atenção é para cada um de nós que vivemos a nossa fé, que assumimos Jesus como o Senhor da nossa vida. Então, assim como Paulo, na segunda leitura, vai dizer, né, que tu és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade e a fé, o amor, a firmeza e a mansidão, e combate o bom combate da fé, isso é para nós. É dizer, nós não podemos ser como esse mundo é. Se o mundo prega o individualismo, nós temos que ser o contrário disso. Se o mundo prega a superficialidade da vida, nós não podemos ser assim. Porque nós temos que ser homens e mulheres profundos. Homens e mulheres que vivem baixo uma experiência profunda, com raiz. Não que qualquer probleminha ou qualquer tribulação nos derrube, mas que a nossa vida seja construída na rocha, na palavra, na obediência prática desta palavra. Então assim deve ser a nossa vida. Então tanto a questão material também, mas também a questão espiritual, que é os dons que o Senhor nos dá. Se eu não coloco o meu dom a serviço, eu estou atuando como esse rico. Quer dizer, eu sei cantar, mas eu não coloco a minha voz, o meu dom, a serviço de Deus. E às vezes tem pessoas que através do meu dom, através de eu cantando, poderia ter um encontro com Deus, poderia viver uma experiência de amor, e não vive, porque eu estou negligenciando aquilo que Deus me deu. Eu estou sendo irresponsável, eu estou sendo supérfluo na minha fé, na minha caminhada e no meu serviço. Então, não fiquemos presos somente às coisas materiais, que é importante, mas o espiritual também. Então eu tenho que ser católico, apostólico, romano, um discípulo, um servidor de Cristo autêntico. Não somente de fachada, não somente de aparências, de estar aqui no momento, na igreja, vindo com a minha melhor roupa, dizendo assim, para Deus o melhor, mas ignorando o irmão. Falando que para Deus eu tenho que ir com a melhor roupa para a festa, mas eu sou incapaz de dizer a paz do Senhor, irmão. Ou então eu chego aqui na igreja, falo que Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é tudo, Deus é grande, e quando eu estou lá fora, eu mando meu irmão para o quinto dos infernos. Então assim, é essa chamada de atenção que nós recebemos. Porque sejamos justos com a nossa fé. Sejamos justos com a nossa caminhada de fé. Eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Porque a nossa riqueza, a nossa maior alegria, a nossa maior preciosidade não está nesse mundo. Esses prazeres são momentâneos. Eles não são eternos. Eles são temporários. Por exemplo, um churrasco que você faz na sua casa. Você come, depois acabou o churrasco, e aí? A alegria acabou. Só foi aquele momento. Então, entendam, tudo na nossa vida, nesse mundo, ela é passageira. Ela é temporária. Qualquer experiência que você viva. Então, o mais importante é nós buscarmos a riqueza do céu. Ainda que eu tenha que sofrer as consequências por isso nesse mundo.
mas eu sofro porque confio e vivo baixo à vontade e o querer de Deus. Porque depois que eu passar pela experiência da morte, não dá para voltar atrás. É como o rico fala para Abraão: manda que um dos mortos vá lá e alerte a minha família para que eles se convertam. Abraão fala: não dá. Se eles não ouvirem a palavra e não colocarem em prática, vão se perder igual você. Mas assim, aí é que está o detalhe. Alguém morreu, ressuscitou e reafirmou essas palavras que foram proclamadas. Quem foi? Jesus. Jesus ainda deu essa graça de ressuscitar e mostrar para os seus discípulos toda a promessa que ele tinha feito e suas palavras serem concretizadas. Agora, quem não crê é porque não quer crer. Quem não quer viver segundo a vontade de Deus é porque já se deixou contaminar por esse mundo de tal forma que a sua mente, o seu intelecto é incapaz de imaginar a vida eterna. É incapaz de acreditar que pode viver a graça de estar plenamente entregue nas mãos de Deus. E aí, claro, tudo que Jesus falar, tudo aquilo que Jesus propõe, não vai valer, porque eu não estou vivendo baixo à vontade e à proposta de Deus, estou vivendo baixo aos meus prazeres, aos meus luxos, aos meus confortos. Aí você pode dizer assim: mas padre, Deus é contra a riqueza, Deus é contra termos um pouco de luxo? Não, não é não. Não há problema você fazer uma festa, não há problema você viajar para Dubai, não há problema você fazer uma mega festa, esse não é o problema. Só que você tem que entender é que, por mais que você faça isso, mas que você tenha compaixão daquele que às vezes está ali na tua porta. O que nós não podemos fazer é ignorar a injustiça que acontece, a maldade que acontece. Aí você pode falar: mas padre, esse mundo não tem jeito, esse mundo está perdido. Você imagina se Jesus pensasse assim? Imagina se Deus falasse assim: já era, esse mundo está perdido, e não nos desse a oportunidade de termos a salvação. O mundo pode estar a desgraça que esteja, a perdição que esteja, nós não estamos, e nós temos que ser fiel até o fim. Se eu tenho que salvar almas, se eu tenho que resgatar, se eu tenho que fazer caridade, se eu sou o único na face da terra que dou uma cesta básica, ou que ajuda alguém, ou que dou dignidade a alguém, que eu faça. Que eu faça. Que eu não espere os outros. Que eu não espere alguém tomar atitude, eu tenho que tomar. E pronto. E se para isso eu tenho que combater, como diz Paulo, ali o bom combate da fé, naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito, naquilo que Jesus me ensina, naquilo que Jesus me propõe, eu vou fazer. Porque vocês imaginam, se no dia do julgamento final, eu chegar diante de Jesus e Jesus falar para mim: ai de vós, que não fizestes nada. Se ele fala o ai de vós, não tem purgatório, nem céu. Ele falou: vai servir, vai ficar com quem aquele você se entregou. Mas você não tem parte comigo. Agora, se Jesus falar: bem-aventurado vós que foi fiel, minha filha, meu filho, você pode pular de alegria, você pode saltar. Se você não vai direto para o céu, pelo menos para o purgatório você vai. E do purgatório, meu filho, é céu. Porque o purgatório não é o paralelo entre o céu e o inferno, não. Se você vai para o purgatório, já está salvo. Vai queimar um pouquinho, tostar, mas é por pouco tempo. Agora, no inferno, é tostar eternamente. Aí você está lascado. Então, assim, que nós tenhamos cuidado. Que nós vivamos a justiça de Deus. Vivamos os princípios de Deus. E olha que bonito. Essa parábola tem
uma coisa às vezes que passa desapercebido para nós, né? Mas que tem uma riqueza muito grande. O rico não tem nome. O pobre Lázaro tem. Por que Jesus nessa parábola? Porque em muitas parábolas Jesus não dá nome aos personagens. Geralmente é pai, é o filho, é o ladrão, mas nunca um nome próprio. E aqui o Lázaro tem. É justamente mostrando que Jesus ele vem dar dignidade para aqueles que sofrem, para aqueles que são humilhados, para aqueles que não têm valor diante desse mundo. Então Jesus dá nome, dizendo: tu és meu, tu tens valor. Ainda que o mundo te despreze, ainda que o mundo não te valorize, ainda que o mundo não te dê a sua dignidade, eu te dou. Então por isso que Lázaro aqui tem nome. Porque diante de Deus ele tem dignidade. Veja, o rico, ele é enterrado com todas as pompas desse mundo. O pobre Lázaro não. Mas Deus dá dignidade para ele. Porque Deus manda os seus anjos levarem ele para o seio de Abraão. Que em outras palavras para nós, o seio de Abraão é o céu. Então veja, esse pobre é elevado ao céu. Então uma pessoa que recebe todas as honras e graças de Deus. Então assim, não esperemos ver o que acontece após a morte, mas vivemos o agora, o nosso sim, a nossa fidelidade, a nossa fé e o nosso comprometimento. Deixemos o mundo de lado. Ele pode ser muito atraente, ele pode ser maravilhoso ao primeiro olhar, mas a consequência é pesada. Porque o mundo nos permite tudo, mas não perdoa tudo. Deus não permite tudo, mas é capaz de perdoar tudo. Porque veja quantas pessoas nós vemos aí nas redes sociais, que o mundo permite tudo elas fazerem, mas quando elas erram, quando elas falham, o próprio mundo as derruba lá embaixo. E Jesus não faz isso com a gente. Jesus nos proíbe de muitas coisas que nós não devemos para não corromper a nossa alma. Mas quando falhamos, é um Deus que está disposto a nos perdoar e falar: continua, persevera, não desista. Agora o mundo não. O mundo é cruel. O mundo não perdoa quando você erra. Então assim, abandonemos a nossa vida nas mãos de Deus. Coloquemos as nossas vidas totalmente entregue na misericórdia de Deus. Então eu te convido a fechar os seus olhos e olhando para a tua vida, olhando para a tua história, olhando para aquilo que você é, aquilo que você traz, toda a sua incredulidade, todos os seus medos diante das realidades da fé, diante daquilo que Jesus chama. Como nós vemos e lemos muitas das vezes a história dos santos que tiveram que fazer coisas extraordinárias, renúncias grandes coisas para viver o princípio do Evangelho, aquilo que era tão profundo na alma deles. Que esta noite para nós, que tenhamos essa mesma experiência dos santos, de poder provar na nossa alma esse amor tão grande, esse cuidado de Deus tão grande por nós. Assim como Jesus dá aquele nome para Lázaro, que diante da sociedade, diante do mundo era desprezado e humilhado, mas Deus dava o valor para ele, dava dignidade. E essa mesma dignidade o Senhor nos dá, esse mesmo valor Deus nos dá. Apesar de todos os nossos pecados, apesar de todas as nossas infidelidades, é um Deus que está disposto a nos amar, é um Deus que está disposto a nos dar o perdão, para vivermos nessa intimidade, rompendo de uma vez por todas, por toda a injustiça, tanto no questão material, como também na espiritual. Porque quantas das vezes nós somos injustos, quando mentimos, falando mal de alguém, destruindo família. Quantas das vezes nós somos como este rico, que ignoramos a vida de alguém,
a ponto de falar mal, fazer fofoca, enganar, roubar e até mesmo matar muitas das vezes. Que nós não sejamos mais assim. Que nós possamos renunciar nesta missa todo tipo de injustiça, todo tipo de maldade, tudo aquilo que nos leva a nos afastar de Deus, tudo aquilo que nos leva a perder os nossos valores e os nossos princípios de fé. E que nós possamos sair dessa missa com um desejo, com uma vontade de combater toda a injustiça, tanto material como também espiritual, para que possamos combater o bom combate da fé, defender aquilo que nós cremos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu te convido nesta noite a renunciar toda a tua vida de pecado, toda a tua injustiça. Às vezes alguém que te pediu ajuda, ou você viu que alguém precisava, e você, pela sua ganância, pela sua soberba, pela sua mesquinhez, ou até mesmo pela ganância das coisas supérfluas, você foi incapaz de ajudar, e podendo ajudar. E das vezes que você também renuncie nesse momento por tudo aquilo que você foi fazendo na sua vida, a ignorância, a atitude arrogante, soberba, a ponto de humilhar o outro, pisar no outro para crescer ou para se achar melhor do que o outro. Renuncie a isso. Permita que a palavra de Deus hoje te dê a graça da cura, da libertação. Que essa palavra de Deus que nos alerta, que nos chama a fazer um exame de consciência das nossas atitudes, possa te levar esta noite a rever como está vivendo o teu ser cristão, o teu ser homem e mulher de Deus, como diz Paulo. Nós que somos batizados, nós que vivemos essa experiência de fé e de amor, cremos e confiemos, que viemos à igreja para buscar essa presença de Deus, para buscar essa graça de Deus, e que deixamos todos os vícios nos atrapalhar, nos impedir de viver as virtudes e graças de Deus. Então que essa noite seja para nós uma noite de renúncia e uma noite de fidelidade, de assumir esta fidelidade diante de Deus. Então olha para a tua vida, para a tua história, porque a injustiça não está só com o meu próximo, aquele meu irmão, parente, não. Às vezes até mesmo com o meu esposo, com a minha esposa, nas infidelidades, na falta de compreensão, na falta de diálogo, de compromisso, ou até mesmo com os filhos, ou os filhos também com os pais, no sentido de obediência, de educar, de formar. Quando vamos olhando ali a nossa vida, nós vamos reparando ali tantas injustiças, tantas infidelidades, tanto com Deus quanto com o meu próximo. Então que essa noite seja diferente, que essa noite você faça o propósito de ser um homem e uma mulher melhor, que seja de forma definitiva um homem de Deus e uma mulher de Deus, para viver com intensidade e com profundidade essa ação de Deus. E que essa canção seja para nós hoje a nossa oração, a nossa súplica, o nosso pedido a Deus, que possamos ofertar nesta canção tudo o que somos, tudo aquilo que temos, para que Deus nos dê a graça e nos dê a força para renunciarmos toda a injustiça espiritual e social da vida, para sermos de forma autêntica e profunda fiéis a Deus. Cantemos.
Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Sim, Senhor, nós queremos lutar, Senhor, contra todo pecado, Senhor, de nossa alma, contra todo vício, Senhor, contra toda injustiça, todas as minhas más atitudes, Senhor. Eu quero combater, Senhor, tudo aquilo que o mundo às vezes tenta me influenciar, Senhor, me tornando uma pessoa soberba, uma pessoa prepotente, uma pessoa, Senhor, que me deixa corromper tão facilmente com o mal, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero a minha coroa da vitória, Senhor. Eu quero, Senhor, receber a graça, Senhor, de ser elevado por Ti a viver esta eternidade em Teu amor, Senhor. Eu quero, Senhor, viver com fidelidade o Teu amor, com fidelidade a Tua presença. Por isso essa noite, Senhor, nós queremos renunciar todo mal, todo pecado, toda injustiça, Senhor, tudo aquilo que me impede de ser um homem de Deus, tudo aquilo que me impede de ser uma mulher de Deus. Nós queremos, Senhor, viver isso. Nós queremos viver da Tua providência, da Tua ação, do Teu amor, Senhor, porque de Ti nada nos falta, Senhor. Porque quando confiamos, quando nos abandonamos em Tua presença, nós nos falta nada, Senhor, porque temos tudo, porque Tu estás conosco, Tu nos preenche, Tu nos completa, Senhor. Por isso nós queremos, Senhor, combater sem medo, Senhor, ainda que o mundo tenta me destruir, ainda que o mundo tente, Senhor, me prejudicar de todos os lados, de todas as maneiras, eu quero ser fiel, Senhor. Eu quero ser completamente, Senhor, entregue em Tuas mãos, fiel à Tua palavra, fiel à Tua vontade e o Teu querer, Senhor, em minha vida. Por isso, Senhor, o bom combate eu quero combater, Senhor. Eu quero, Senhor, viver com fidelidade, com amor e com compromisso, Senhor, a minha fé. Os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? O perseguido aqui eu não sou, sinceramente um cristão não sou. A Tua glória quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando
não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. E vai ficando de pé, e vai louvando o nome desse Deus. Louva até mesmo pelas suas dificuldades, louve pelas suas limitações, louve a Deus por esse Deus ser tão grande, tão misericordioso, um Deus que nos dá todo momento a sua glória, um Deus que todo momento nos dá o seu perdão, um Deus que todo momento está disposto a nos curar, a nos libertar, um Deus que não nos abandona, um Deus que não nos deixa sozinho. Louve e exalte o nome desse Deus, agradeça, porque até mesmo pela tua dificuldade, porque para Deus nada é impossível realizar na tua vida. Deus, Ele não é surdo, não é mudo e nem cego, Ele a todo momento vê, Ele sabe o que você está vivendo, Ele sabe as suas lutas, Ele sabe as suas dificuldades. Então louve a esse Deus, agradeça a Ele, porque Ele pode, no tempo dEle, na vontade dEle e no querer dEle, fazer a tua obra acontecer na tua vida. Então agradeça, louve e bendiga o nome desse Deus, exalte o nome desse Deus e peça nesse louvor: Senhor, eu te louvo porque eu quero ser um autêntico cristão e tu vai me deixar ser, Senhor, e vai me ajudar, Senhor, a ser um autêntico cristão. Por isso eu te louvo, Senhor. Eu te louvo por ter vivido uma vida, Senhor, de fofoqueiro, porque tu pode me dar graça, Senhor, de me libertar da fofoca, da mentira, do engano, Senhor. Por isso eu te louvo, te exalto e te glorifico, Senhor, porque o teu louvor me cura, o teu louvor me liberta, o teu louvor, Senhor, me dá um sentido, me dá dignidade de viver com fidelidade, com comprometimento à minha fé, Senhor. Por isso eu te louvo, te exalto e glorifico o teu santo nome, Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te exaltar, porque tu nos chama a ser homens e mulheres de Deus. Por isso eu te louvo, Senhor, porque tu tem amor tão grande por nós. Tu quer nos cuidar, Senhor. Tu quer nos ajudar a cada momento. A todo momento o Senhor nos alerta. O Senhor nos chama à conversão. Nos chama a sermos fiel e profundos na nossa fé, no seguimento da tua palavra, tanto gerando ela em nosso ventre, em nosso ser, como também praticando ela com o nosso testemunho, com a nossa vida, Senhor. Por isso nós te louvamos e te bendizemos, e te glorificamos, Senhor, e te exaltamos, e te amamos, Senhor, em cada palavra, em cada momento. Meus irmãos, quando nós falamos, acredito que até o pároco aqui, até o Padre Thales, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que não é só teoria. Eu estava lá no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha. Não sei se algum de vocês conhece. É uma das regiões mais pobres do Brasil, uma das. E eu comecei a reforma da paróquia lá. E um fazendeiro muito rico falou assim: padre, eu preciso me confessar. Tudo bem, confissão é confissão, mas eu não estou arrependido. Mas se o Senhor me der o perdão, eu pago a reforma todinha da paróquia. Aí eu falei para ele assim: irmão, se você está arrependido, você não precisa dar nada. Eu te confesso de boa. Mas comprando a confissão, a absolvição, isso jamais. Aí ele virou para mim e falou assim: por isso que, padre, como você morre. Aí eu falei: se é pelo evangelho e pelos princípios, eu morro, mas morro feliz. Enfim, esse fazendeiro não deu nada. Eu tinha uma dívida altíssima na paróquia. E eu fiz uma reforma que era 60 mil. Sabe quanto terminou essa reforma? 260 mil. Me pergunta de onde tem o dinheiro? Não sei, mas Deus providenciou. Porque Deus honra aquele que é fiel. Deus honra aquele que se compromete. Às vezes fica tudo escuro, parece que a gente está no fundo do poço, mas Deus honra. Deus é fiel com quem é fiel com Ele. Deus é justo com quem é justo.
Então, quando eu falo isso, eu não falo da boca para fora, eu falo do meu testemunho de vida, eu falo da minha experiência como sacerdote. Porque esse mundo vai nos querer corromper a todo momento, de todas as formas, mas nós não devemos ceder, ainda que estejamos nos piores momentos da nossa vida, mas que nós não deixemos que o mundo nos corrompa. Veja, quando Jesus foi tentado, ele não foi quando ele estava com a barriga cheia, foi quando ele estava com fome. Quando Jesus foi tentado, foi nos momentos de maior debilidade dele. E é assim que o mundo age, é assim que o mal age. Ele não vai te perturbar na hora que você está bem, é na hora que você estiver pior. Aí ele vem para te atormentar. Então não permita isso. Seja um autêntico cristão em todos os momentos. Nos momentos bons da vida, mas também nos momentos difíceis. Porque Deus, como eu falei, não é cego, não é surdo nem mudo. Ele está vendo, Ele está ouvindo e Ele está falando. Então não perca a tua esperança, não perca a tua confiança e se abandone no amor de Deus. Confie nesse Deus a todo momento de sua vida. Então vamos cantar essa canção mais uma vez, mas vamos cantar ela com fé, como se fosse a nossa profissão de fé, a nossa certeza, a nossa convicção de que se for preciso, eu vou combater até o fim, até eu sangrar se for necessário, mas eu não vou deixar que o mundo me amedronte, que o mundo me engane, que o mundo me manipule, que o mundo me leve a ser injusto, a ser supérfluo, a ser pervertido ou destruir aquilo que Deus sonha, aquilo que Deus quer para a minha vida. Então cantemos essa canção mais uma vez, profetizando na nossa vida que seremos até o fim autênticos cristãos, verdadeiros homens e mulheres de Deus, como vai dizer Paulo: tu és um homem de Deus, tu és uma mulher de Deus, e isso é a graça de Deus, é a confirmação de Deus na nossa vida. Cantemos. Se os combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Perseguido aqui eu não vou, sinceramente eu cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ter a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei com fé. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Obrigado, Senhor, porque nós queremos ser cristãos até chegarmos ao céu, Senhor, até concretizarmos, Senhor, a tua vontade em nossa vida. Por isso te louvamos e bendizemos, Senhor, e te exaltamos, porque nós não queremos, Senhor, nos render ao pecado e ao mal. E queremos, Senhor, aproveitando que estamos próximo já da festa de São Miguel, dos arcanjos e também dos santos anjos, te agradecer por esse anjo da guarda, Senhor, que nos acompanha, que está conosco em todo momento da nossa vida, Senhor. Que Ele seja o nosso auxílio, o nosso suporte e nos ajude, Senhor, nos momentos de maior dificuldade. Que Ele nos mostre que está conosco e nos ajude a nos libertar de toda a tentação, de todo o mal, de toda a corrupção. E que Ele mantenha os nossos olhos abertos para vermos, Senhor, a Tua vontade em nossa vida. Para que nós não fechemos os nossos olhos para a caridade, para a misericórdia, para o amor e a compaixão, Senhor. Mas que os nossos anjos da guarda nos ajude a viver verdadeiramente o Teu Evangelho e a Tua vontade em nossa vida, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
possamos com toda a fé profetizar a nossa fé. Creio em Deus Pai